espero que estejas bem desde o último vídeo e a mensagem que tenho para ti hoje é perdido. E todos nós já nos sentimos perdidos alguma vez na vida e muitas vezes é complicado nós acharmos o caminho. E a minha missão com este vídeo é com que tu aches o caminho para Deus, que tu te consigas conectar com Ele, que tu conheças, e se tu estás longe dele, que tu voltes para Ele, porque todos nós na nossa vida nos perdemos em alguma situação, que nos afastamos devido a alguma coisa e muitas vezes metemos a culpa em Deus e Ele não tem qualquer culpa, porque as coisas boas e más acontecem a todos, tanto aos bons como às pessoas más. A grande diferença é que as pessoas que estão em Deus e que amam Deus vão se reerguer muito mais facilmente, vão ter forças, não estão sozinhas. E eu vou contar uma história que me aconteceu, que era quando eu tirei carta e na altura eu trabalhava para uma empresa de eventos. E eles disseram-me: olha Filipe, tu vais ter que levar um carro até Vigo. Começava lá uma prova, que era provas de ciclismo. E eu pensar: ei, a Vigo é muito longe. Eu tinha um mapa, peguei no mapa, vi que Vigo era em Espanha. Eu nem sabia ler bem o mapa. Mas disseram-me: vais atrás desta pessoa e vais lá chegar. Ok. Em certa parte do caminho, lembro-me de estarmos a passar à frente do estádio das Antas e o carro que à minha frente avariou, ficou no meio da via rápida e eu pensava: e agora? Eu continuei a seguir. Parei nas primeiras bombas, que lembro-me que eram Galp, parei e aquilo era janeiro, estava muito frio e eu estava tão nervoso que estava em t-shirt dentro do carro e o carro estava todo embaciado com o calor do meu corpo e eu pensava: naquela altura não havia GPS, eu tinha um telefone normal, um 3310 da altura, e eu lembro-me de pensar assim: e agora como é que eu vou chegar a Vigo? Porque a outra pessoa ficou para trás, eu não tinha dinheiro no telefone. O que é que eu fiz? Fui a uma cabine telefónica, telefonei a pagar para o destino para a minha mãe, para lhe pedir ajuda para ela me carregar o telefone na altura com 5 euros para eu poder telefonar para alguém, para eu saber para que sítio é que tinha que continuar. E assim o fiz, consegui falar com a minha mãe, ela carregou-me o telefone e eu liguei e disseram-me: agora cortas para ali, e fui parar a Vigo. Isto tudo para chegar à conclusão que é: como eu estava perdido, fui ligar para uma pessoa que me podia ajudar. E muitas vezes a única solução é falarmos com Deus, pedimos a ajuda dele e não o fazemos, porque ou temos vergonha, ou já não temos uma ligação com ele e não temos que ter nada disso. Nós temos que ter fé que ele vai nos ajudar. E ele vai apresentar algo, as coisas vão se ficar mais claras na nossa vida. Porque, como está escrito na Bíblia, um pastor, quando tem um rebanho grande e perde uma ovelha, o que é que ele faz? Ele deixa para trás e pronto, não vai lá. Não, aquilo que ele faz é pega no rebanho, guarda-o e vai à procura da ovelha que se perdeu. E é isso que Deus faz connosco. É isso que muitas vezes Deus está à nossa procura e nós não estamos a ouvir a voz dele, que é a voz do pastor que chama pela sua ovelha e que ela está perdida. E muitas vezes nós não temos essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e voltar para Ele, porque Ele está sempre à nossa espera. E muitas vezes as pessoas, quando falamos com isto: mas eu tenho muitos pecados, porque eu faço isto, porque eu faço...
Deus aceita-nos como nós estamos. E ao aceitarmos Deus e ao regressarmos para Deus, aí Ele começa a transformar-nos. Não temos que estar eu só vou quando eu deixar de fazer isto, ou só vou... Não, entrega-te a Deus. E Ele vai fazer esse trabalho. Ele vai-te ajudar a conseguires a seres uma pessoa melhor, a deixares de pecar tantas vezes, porque todos nós pecamos. Todos nós devemos olhar para o Filho de Deus, para Jesus, e ver o protótipo do homem que teve na Terra. Ele foi a única pessoa que não pecou. E devemos olhar muito para esse exemplo. E em todas as fases, até as mais complicadas da vida de Jesus, ele sempre pediu auxílio a Deus pelo guiar. E muitas vezes, quando nós estamos perdidos, é isso que temos que chamar por Deus. E Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir e vai fazer com que nós descubramos o nosso caminho. Quantas vezes, como eu e como tu, vais ao GPS e metes um sítio para tu ires e tens um sítio em que tu vais muito rápido, que é a autoestrada, e tens outro sítio que vais mais lento, que é a nacional. Vais mais, no mais rápido, o que é que vai acontecer? Tu não vais ter grande aprendizado. Tu vais sempre em linha reta, tu vais lá chegar, pagas as portagens. O que é que tu viste durante aquela estrada, aquele percurso? Viste as bermas da estrada, que é tudo mais ou menos igual, há algumas paisagens, mas pouco mais. Enquanto quando tu vais para uma nacional, tu vais mais lento, tu vais passar em várias terras, tu vais passar em vários sítios. Tu vais ver paisagens muito diferentes, tu vais ver a arquitetura das casas diferente, tu podes parar, almoçar, jantar, ver coisas completamente diferentes, pessoas diferentes, e o aprendizado vai ser muito maior, vai te enriquecer mais. Por isso, muitas vezes, a tua vida parece que está a ser um bocado mais complicada que a vida do vizinho ou a vida do teu amigo, mas se calhar ela está a ser muito mais produtiva para tu um dia conseguires chegar ao teu propósito, chegar à tua missão, porque aquilo que Deus está a fazer está-te a dar as ferramentas para tu um dia conseguires alguma coisa de maior, em que tu não consegues ver agora, mas tu continuares a seguir esse processo, continuares a procurar o caminho, continuares à procura da voz de Deus e a ouvir a voz dele para tu seguires, as coisas vão se tornar muito mais fáceis. E pede a ajuda dele, pede a direção dele, porque tu vais ouvir. E ele às vezes fala tantas vezes connosco e nós não queremos ouvir, porque ele fala em coisas que outras pessoas vêm dizer e que tu sentes que é Deus a falar contigo. Ele fala contigo através da Bíblia, ele fala contigo através de tantas coisas. Só que muitas vezes nós estamos perdidos. Nós estamos neste novo mundo que é o mundo das tecnologias e dos telemóveis, e aquilo que eu vejo e contra mim falo, que muitas vezes estamos perdidos em alguma situação da nossa vida e o que é que nós fazemos? Por exemplo, estamos num sítio em que podíamos estar a refletir sobre algo ou sobre o que está a passar à nossa volta e estar a viver aquele momento. Por exemplo, estamos numa fila de espera para alguma coisa, que tiramos uma senha. Aquilo que nós fazemos, como eu costumo dizer, é vamos para o coito, que é pegamos no telefone e estamos ali e estamos na nossa vida virtual, que 80% das coisas são coisas que não interessam-nos a nós, que não vai enriquecer nada, que é a vida de outras pessoas ou notícias que não nos vão enriquecer em nada, e não estamos a viver o agora, aquele momento onde estamos, as pessoas estão à nossa volta, as coisas estão a acontecer e nós estamos ali. E como é que nós vamos querer ter a sensibilidade de ouvir Deus, queremos ter a sensibilidade de ver as mensagens que Ele nos está a dar,
as vezes que Ele fala, se nós passamos a nossa vida a meter barreiras nisso, a meter barreiras para que Deus não consiga falar connosco. Se calhar o problema não está, se calhar não, o problema não está de certeza em Deus, o problema está em nós, porque nós é que não queremos ouvir. É como nós queremos justificar os milagres, que ainda hoje existem tantos milagres, dizer, não, isto aconteceu por causa disto, ou porque aquela pessoa teve muita sorte, ou por causa daquilo, porque é muito difícil nós dizermos que realmente aquilo é um milagre. Porque ao dizermos isto, vamos reconhecer que Deus existe e que Deus faz milagres. E aí vamos ver que nós estamos a falhar, e que nós estamos a pecar, e que nós não estamos a ter uma conduta boa, porque Deus sabe quem nós somos quando ninguém está a ver. E é isso que conta muito. Nós às vezes aparentamos ser uma pessoa ao pé das outras, mas quando estamos sozinhos não somos completamente diferentes. Isso está mal, porque nós temos que ser sempre a mesma pessoa para os outros, porque o que conta é aquilo que nós mostramos a Deus quem somos. É nas horas que estamos sozinhos que somos essa verdadeira pessoa e que Deus sabe como somos. Eu espero que esta mensagem de à procura, esta mensagem de perdido te ajude, peço desculpa, que ajude a tentares achar o teu caminho, a tentares ouvir a voz de Deus, porque ela está aí. E às vezes há muitas pressões de todo o lado e nós, ao sentimos muita pressão de todo lado, começamos a bloquear a voz de Deus. Eu quero que saibas que a grande diferença entre o carvão e um diamante é que o diamante já foi carvão, mas ele teve tanta pressão em cima que ele se transformou num diamante. Por isso, tu hoje em dia sentes pressão de muitos lados, do trabalho, da tua vida particular, se estás a sentir pressão é um privilégio, porque é essa pressão que te vai fazer ser um diamante e vai mostrar o teu caminho e vais-te achar. Vais-te achar e vais achar a voz de Deus e vais seguir o teu caminho. Eu espero que esta mensagem te ajude, que sintas que foi uma coisa boa para a tua vida e que se achas que esta mensagem é boa para alguém que tu conheças, envia, e se gostaste, mete um like, porque ajuda muito a que a mensagem chegue o mais longe possível e que ajude o máximo de pessoas, porque é essa a minha missão, é falar de Deus e das mensagens que Ele me dá para eu falar contigo. Espero que tenhas gostado e até à próxima. Obrigado.